Bom, mas o Neto mesmo, ele concorda com o Vamp. Ele acha que é o Pedro, que o Pedro é mais importante que o Felipe Luiz, ele acha que não podia fazer isso publicamente. Agora, eu vejo isso muito por parte, Flávio, de quem foi jogador de futebol. Por quê? Porque sabe como funciona vestiário. A gente vai voltando aqui para a Rádio Jovem Pan, tá? Em 2 segundinhos a gente está de volta. De volta, hein? De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube. Ô Flávio, essa situação, né, que muitos ex-jogadores estão sendo contra o Felipe Luiz. Mas eu acho o seguinte, que esses ex-jogadores, eles também estavam viciados com o que é o futebol brasileiro. Falando inclusive do Vamp, que é meu irmão, ele viveu isso. Ele viveu o Vanderlei Luxemburgo com Marcelinho Carioca, Vanderlei Luxemburgo com Edilson, Marcelinho Carioca com Rincon. Agora, será que também não é a hora de romper esse negócio do jogador ser muito cheio de vontade no clube? Mais ordem? Eu concordo que o Felipe Luiz pode ter exagerado, mas o fato do Felipe Luiz expor a situação pode, tipo assim, chega de jogador mandar em clube. Quem manda é o treinador. É uma opinião que eu estou trazendo aqui, porque jogador no Brasil é mimado, pô. E eu acho que isso pode mudar com esse tumulto todo entre Pedro e Felipe Luiz. Bom, eu acho que o jogador no Brasil é mimado e vai continuar sendo mimado. Quando ele vai para a Europa é outro papo, porque lá existe uma coisa chamada disciplina, e a disciplina ela está já arraigada na história. Lá já há um costume, o cara já sabe o que ele tem que fazer, não foge muito daquilo, o cara já sabe que ele tem que treinar mais na casa dele. Quando ele está machucado, há uma cobrança com relação à melhoria dele, ele tem que fazer alguma coisa até além. É uma coisa meio que arraigada, é o fator disciplina. A disciplina, ela está acima de qualquer coisa. No Brasil, não. No Brasil é passionalismo. Isso passa por todo mundo. Enquanto o Felipe Luiz estiver ganhando, ok, mas ele começa a ficar sob risco, porque ele não terá nenhum respaldo do BAP. Talvez não, até agora, até prova em contrário, a gente só vê isso da Leila Pereira, mas ninguém. O resto, ninguém segura ninguém. E a própria boleirada... Ô, Flávio, a gente está acostumado a ver. O BAP está aí se segurando, o BAP está mais ameaçado do que todo mundo. Pois é. A gente vê... O Boto, né? O BAP não, Boto. É Boto. A gente vê quando o técnico sai, logo depois aparece um monte de crítica. Os caras, eles ficam na moita lá, mas na primeira chance se aproveita. Quer dizer, a boleirada ela é unida. Eles estão... O cara, na hora da crítica, ele segura, na boa, tá, tal. Mas não esquece, fica na primeira oportunidade. Gente, a partir do momento que... Isso é uma coisa absurda, uma das maiores loucuras da história do futebol. O Rogério Ceni, que é um semideus do São Paulo, ele foi derrubado porque ele brigou com o Marcos Paulo. Ou seja, um jogador que tem o menor significado no São Paulo. Nada, não tem vida. Tá jogando hoje, eu acho que é um Operário. É o Operário do Paraná. Não, é um profissional, eu respeito o profissional, o ser humano está brigando pelo pão dele e tal. Mas no São Paulo ele não significa absolutamente nada. Houve uma união de alguns jogadores e isso gerou uma crise com o Rogério Ceni, que combinou com a saída do Rogério Ceni. Imagina um cara do tamanho do Pedro dentro do Flamengo. Flávio, como ele estava perdendo alguns jogos, não estava no bom momento, parte da torcida ficou contra ele. Também. Quer que eu pegue mais um momento do Rogério Ceni? Um jogo que ele entra, não sei se é contra o América Mineiro, lá em Minas, de campo, discutindo com os jogadores, que os caras fez a reunião e teve que chamar ele. Diretoria lá, a torcida do Bahia ficou contra também. Lembra disso? Eu acho que tem uns 2, 3 anos que o Rogério entra em campo discutindo com vários jogadores do Bahia, que os caras reúnem... A partir do momento que o Rogério não é blindado no São Paulo, ele deveria ser do São Paulo endeusado, ele entrar, passar, meter tapete vermelho. Não. Ele foi dentro do São Paulo, ele perdeu o cargo por causa de um bate-boca com Marcos Paulo. Quer dizer, imagine o Felipe Luiz com o Pedro. Na hora que o time começar a ter problemas, é óbvio que vai prevalecer essa história. E os caras não vão esquecer. Por enquanto, ninguém falou nada. Agora, ele está errado no que ele falou? Não está errado. Só que nós estamos no Brasil. E há e inteiro que também... E outra coisa, o Flamengo já demonstrou que ele é maleável, o BAP, né? Ele é maleável de acordo com a opinião da imprensa.
Tanto é verdade que ele mudou a história do irlandês lá por causa disso. Estava tudo fechado. Ele concordou, o Felipe Luiz falou que concordou, mais uma, né? O Felipe Luiz falou que ele deu ok. E o Boto também. Então o Felipe também já falou, olha, tiraram não foi porque eu não quis, eu queria o jogador. Teve mais isso ainda. Então já dá para ver que o BAP, ele vai de acordo com o vento. A partir do momento que o time do Flamengo tem a dificuldade de fazer gol, a partir do momento que tem alguma dificuldade em resultado, o Felipe Luiz fica penduradíssimo. Eu não acho isso correto. Mas é como funciona o futebol no Brasil. Temos que olhar a nossa realidade. No momento que o Felipe Luiz for para a Europa, eu acho que é inevitável, que ele tem jeito, né? Que vai ser um treinador de outro nível. Porque assim, aqui no Brasil, o que é o costume? O jogador é mimado. Lá fora, qual é o costume? Há uma disciplina a ser respeitada. Aqui não, aqui prevalece aquele que estiver por cima naquele momento. E a opinião pública aqui no Brasil, a gente sabe como é que funciona. Realmente não, né? Não pinga nada, não acontece nada. Então acho que o Felipe Luiz ficou sob risco depois desse tipo de declaração. Flávio, os boleiros, os bolos... Não, rapidinho, Vamp, rapidinho. Vocês falaram essa situação, mas só porque tá bem. Mas se tivesse mal. Gente, mas isso é óbvio. Isso é óbvio. Ninguém ia estar defendendo o Felipe Luiz se ele fizesse o trabalho do Tite, do Paulo Souza, do Sampaoli. Isso é óbvio. Agora, se o cara está fazendo um bom trabalho, se o cara está fazendo o Flamengo jogar bem e ganhar títulos, porque ele está fazendo isso. Flamengo campeão de Copa do Brasil, Flamengo campeão carioca e campeão da Supercopa do Brasil. Os únicos títulos que ele disputou. O Flamengo ganhou, tirando o Super Mundial de Clubes, né, que era quase impossível. Agora, se ele tá bem, aí eu acho que a gente pode dizer que o Felipe Luiz hoje para o Flamengo é mais importante do que o Pedro. Óbvio que eu não estaria defendendo se fosse o Sampaoli, com a aposta de trabalho que ele fez, falando tudo isso. Não estaria feliz do Tite, até porque o Tite não falaria isso, porque o Tite não fala nada em coletiva. O Tite e nada na coletiva é a mesma coisa. É Paulo Souza. Agora, se o cara tá fazendo um baita trabalho, se ele tá provando que a mentalidade dele é a certa, que o time tá jogando bem com ele, eu acho. É exatamente por isso. É claro que eu tô defendendo o Felipe Luiz porque o time tá jogando bem e tá ganhando. Quando começa a jogar mal... Isso faz com que o Felipe Luiz seja mais importante hoje do que o Pedro pro Flamengo. E quando começar a jogar mal? Se perder um jogo, você vai mudar de opinião. É o que nós estamos falando. Não, se perder um jogo, não. Se perder um jogo, não. Se perder pro Internacional Libertadores. Eu nunca mudei de opinião aqui. Eu critiquei ele pra caramba contra o Central Córdoba, mas eu disse que ele era um grande treinador. Se perder a classificação na Libertadores pro Internacional. E? Se perder a classificação na Libertadores pro Internacional. Dependendo da forma como jogar... Eu não vou criticar o trabalho dele. Ou tem que mudar de filosofia e o técnico tem que ter respaldo para falar o que ele quer, independente de como a coisa funciona, ou ele depende do resultado, que é o que a gente falou. O Guardiola, ele vai bater sempre que tiver que bater e ele vai ser respaldado. Ou seja lá quem for o técnico, porque lá é uma outra filosofia. Aqui depende do resultado. Assim, se contra o Inter for 0-0, 0-0, pênalti, o Inter passa. Aí eu não digo pilhado ou individualmente alguém, mas uns 70% da opinião pública que hoje está com o Felipe vira contra. Claro, 0-0 pênalti. Ele cai, a possibilidade dele cair é enorme. Vai aparecer, começar a focalizar o Pedro o tempo inteiro. 0-0, o gol não sai, mostra o Pedro no camarote ou no banco. O tempo inteiro. Assim, não precisa ser 5-0. 0-0 pênalti, uns 70% muda de lado. Ou mais até. Eu diria que o Felipe Luiz fica penduradíssimo. Não, aí eu acho que não. Acho que sendo eliminado, jogando bem como o Flamengo joga, pode ser criticado se jogar mal. Como foi por mim contra o Central Córdoba. Agora, eu falava, e vocês sabem disso, eu dizia, para mim o Felipe Luiz faz um excelente trabalho, mas ele menosprezou a Libertadores. Ele errou feio, mas eu dizia, porque para mim o trabalho dele é bom. E é claro, só vai ter moral... quem fizer um trabalho bom, inclusive sobre esse jogo. Sobre esse jogo aí do Flamengo com São Paulo. Cara, o Flamengo pressionou o jogo inteiro, tudo bem, muito graças à covardia do São Paulo. Mas o que o Flamengo fez, gente, eu tava no Maracanã, foi sufocante. Era a chance de gol do Flamengo o tempo inteiro contra o São Paulo. Mas também com o São Paulo covarde. Né, Flávio Prado?
Ah, não, o São Paulo, uma brincadeira, né? Aí já outro tema. O São Paulo foi uma piada. Era um ótimo adversário pro Felipe Luiz falar o que ele falou, né? O São Paulo, no momento que o técnico diz que ainda bem que não joga com o Flamengo toda semana, ele já deu uma demonstração de inferioridade, né? Ele já... Não, eu sou muito... Eu não tenho força, eu não tenho força suficiente para encarar esse adversário. Aí já fica mais complicado. Então ficou muito tranquilo pro Flamengo o jogo. Ficou, né? Eu acho que foi um jogo tranquilo para o Flamengo. Eu acho que o Flamengo jogou muita bola, tá? O Jorginho jogou muita bola. O que foi, velho Vando? Que você tá falando? Que loucura, irmão. Pode falar, Tico. O Jorginho jogou muita bola. Fala, Tico. Fala pra mim. O que você quer falar? Fala pra mim. Não, que daqui a pouco eu vou ler o TP ali. O TP tá todo torto. Tá assim, ó. Tá assim, ó. Se o Neto consegue, o Souza consegue, eu consigo também, Tico, mas tá torto. É claro que você consegue, você é um gênio da comunicação. E se não conseguir também, vai no teu feeling que tu vai voar. Faz do teu jeito que tu vai voar, velho. É por isso que eu falei. Minha origem meu pedigree era dos bola. Então, quando eu tô falando que os bola estão do lado do Pedro, não é bem assim que tá todo mundo com o Felipe Luiz, é verdade. Eu acho o seguinte, eu acho que o Flamengo jogou muita bola com o Jorginho. O Jorginho vai ser o cérebro desse Flamengo, até mais do que o Arrascaeta, tá? Tá muito claro isso. O Wesley jogou muita bola, Luiz Araújo jogou muita bola, Plata e Luiz Henrique correram horrores. Tipo, é o que eu falo, esse Flamengo, ele mostrou que ele precisa de intensidade. É muito claro isso. Agora, o São Paulo tá preocupante, Bruno Prado. 1 ponto da zona do rebaixamento. Bem preocupante, sim. Essa situação do São Paulo no campeonato é preocupante. O São Paulo ganhou 2 jogos no campeonato. O São Paulo de 13 ganhou 2. Você viu como tá distante do Bragantino, Pilhado? Bem longe, né? Vamos lá, meu garoto. Tá bem distante do Bragantino, mas você também tá muito longe de chegar ao teu objetivo do Red Bull ser maior que o São Paulo. Será mesmo? Será mesmo? Será mesmo? Um clube que não tem título nem torcida. Ele não tem nada mais que o São Paulo. Torcida não conta. A Índia tem torcida pra caramba e nunca foi pra Copa do Mundo. Não quer dizer nada isso aí. O Paquistão tem um monte de torcida e também nunca foi pra Copa do Mundo. Título, São Paulo tem mais que o Bragantino mesmo. Protestado, né? Tem um monte protestado. E aí, a história é futuro, não passado. O próprio hino de São Paulo diz, as glórias do São Paulo vêm do passado. Eu falei pra futuro, não passado.